E nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 70. Respondeu-lhe Jesus: Não vos acolhi a vós, os 12, e um de vós é diabo. Emmanuel comenta na lição 164 do livro Pão Nosso, o diabo. Quando a teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato o senhor absoluto do mal dominando num inferno sem fim. Na concepção do aprendiz, a região amaldiçoada localiza-se em esfera distante, no seio de tormentosas trevas. Sim, as zonas purgatoriais são inúmeras e sombrias, terríveis e dolorosas. Entretanto, consoante a afirmativa do próprio Jesus, o diabo partilhava os serviços apostólicos, permanecia junto dos aprendizes, e um deles se constituíra em representação do próprio gênio infernal. Basta isso para que nos informemos de que o termo diabo não indicava no conceito do mestre um gigante de perversidade, poderoso e eterno no espaço e no tempo. Designa o próprio homem quando algemado às torpitudes do sentimento inferior. Daí concluirmos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Satanás simbolizará então a força contrária ao bem. Quando o homem o descobre no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Grandes multidões mergulham em desesperos seculares porque não conseguiram ainda identificar semelhante verdade. E comentando esta passagem de João, somos compelidos a ponderar. Se entre os 12 apóstolos um havia que se convertera em diabo, não obstante a missão divina do círculo em que se destinava à transformação do mundo, quantos existirão em cada grupo de homens comuns na Terra? Vamos lá, gente, esse estudo é um estudo bastante interessante e é um estudo que a gente tem sempre que estar com um pouquinho, vamos botar assim, um pouquinho mais aberto às novas ideias, para entender, em primeiro lugar, a palavra diabo, ela não é um substantivo, ela é um adjetivo. Adjetivo, aquilo que qualifica a pessoa. Ela não é uma personalidade. Ela é, na verdade, a condição em que uma pessoa está se colocando naquele momento. Você vai pegar o diabo no dicionário e vai falar assim, caluniador, aquele que causa intriga. Então, todos nós somos, entre aspas, diabos. Quando estamos arrumando algum problema, quando estamos contrários ao Evangelho de Jesus de alguma maneira, a gente está sendo diabo de alguma maneira. Mas a teologia criou a figura, né, de ter uma personalidade e uma autoridade do mal que ela, vamos dizer, não é sem justificativa essa criação, porque cá para nós, a gente que é espírita, a gente vai pegar os livros espíritas e a gente vai tomar conhecimento de algumas regiões purgatoriais, como ele disse ali, regiões de sofrimento, e que nessas regiões de sofrimento vai ter sempre a descrição de que tem alguém ali que manda, que é uma autoridade máxima e também que é uma autoridade que é temida, né? Eu venho me ver aqui agora na memória assim, o livro Libertação, do André Luiz, escrito pelo Chico Xavier, né, através das mãos do Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. No livro Libertação ele fala da figura de um espírito chamado Gregório, que é o que seria para a gente aquela figura do, vamos dizer assim, como se fosse o dono do crime organizado, mas o crime organizado no plano espiritual. Mas, dentro da figura teológica, seria a figura do diabo. Você vai pegar um livro que ficou muito famoso aqui nos círculos espíritas também, no início do século XXI, chamado Aconteceu na Casa Espírita, e esse livro vai ter uma outra figura, uma figura chamada Júlio César. E esse Júlio César também é a representação máxima do mal, embora tenha momentos no livro em que ele mesmo sendo o representante daquela região, quem manda naquela região, ele foi exposto a alguns juízes. A gente fica, caramba, então ainda tinha autoridades do mal maiores do que ele, mas não naquela região, em outros lugares, que iam ali de vez em quando fiscalizar para saber se ele estava fazendo uma coisa ruim mesmo ou não, enfim, né? A questão da gente aprender é a seguinte, né? Uma maneira até da gente interpretar, esse versículo bíblico é perfeito, porque está mostrando o seguinte, entre os 12 discípulos,
Judas Iscariotes, naquele momento, era a representação do mal, do diabo. Por quê? A gente conhece a história de Judas. Judas era o mais politizado de todos os discípulos. Quando viu que Jesus secou a figueira, porque a figueira estava infértil, não dava mais fruto, estava infértil, o que acontece? Ele falou, caramba, olha que o magnetismo do Cristo é capaz de fazer isso também. Então ele quis proporcionar de alguma maneira que Jesus fosse entregue àquelas autoridades locais na época, para ver se Jesus faria a mesma coisa com aquelas pessoas. Só que não aconteceu, Jesus foi crucificado e quando terminou tudo, remorso, ele se suicidou, ele se enforcou. Essa foi a história de Judas. Naquele momento ele estava sendo o diabo. Mas a gente convida também, fora esse versículo aqui do Evangelho de João, no Evangelho de Mateus, se não me engano, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, se não for no 4, é logo no 3, fala sobre a tentação de Cristo. Quando vai falar da tentação de Cristo, o texto evangélico utiliza 3 palavras diferentes para a mesma coisa. Ele fala, disse o diabo. Aí vem uma tentação, das 3 tentações. Depois falou Satanás. Depois tentador. Ele usou 3 palavras diferentes para dizer a mesma coisa. Diabo, Satanás e tentador. Em momento algum, gente, vocês vão encontrar, é um trabalho de pesquisa, né? Procurem encontrar em algum lugar das Escrituras dizendo que o diabo é o representante máximo. Não existe, né? E ele vem falar aqui pra gente, né? Muitos aprendizes, né, na verdade, eles não conseguiram entender até hoje, e inclusive acham que essa zona purgatorial ela fica num determinado lugar. Não, ele fala, são várias regiões de sofrimento por aí, várias, terríveis e dolorosas, sombrias, isso existe mesmo, com a diferença de que, vamos colocar uma coisa na cabeça, o inferno não é eterno, gente, porque se o inferno fosse eterno, que justiça teria nas leis de Deus? Ainda mais um Deus que é amor puro. Se a gente não consegue imaginar um filho nosso condenado eternamente, e as mães que passaram por essa prova terrível, em momento nenhum abandonaram seu filho, continuaram visitando em presídios, em hospitais, aonde fosse, o tempo todo por conta do amor. Você imagina um pai vai colocar um filho eternamente? Não, o tempo que a gente fica nessas regiões purgatoriais de sofrimento é o tempo necessário a você compreender o mal que você fez, se arrepender, espiar também, passar um tempo até você reparar o mal que você fez. Reparou o mal que você fez? Ou melhor, você já se arrependeu, já tem a chance de sair dali para começar a reparar o mal. Reparou o mal, a tua consciência fica tranquila, porque na verdade a gente vai descobrir que todo mundo foi criado espiritualmente da mesma maneira, e todo mundo está aprendendo, está sendo um aprendizado. Então todo mundo comete erro, quem não comete erro nesse mundo? Mas é interessante que essa figura, principalmente, né, que o diabo normalmente é escrito com letra minúscula, já para caracterizar, mesmo que não é um substantivo, porque o substantivo próprio seria com letra maiúscula. Mas a palavra Satanás, ela já é com letra maiúscula. Então as pessoas pensam o seguinte, né, essa é mesmo a personalização mesmo, uma autoridade e tal. Mas todas essas palavras, na verdade, são adjetivos, e nós temos aqui na Terra ainda uma parcela de sombra ainda. Ninguém é luz o tempo todo. Então, esse texto aqui do Evangelho de João, quando fala, Jesus fala, não vos escolhi a vós os 12, entretanto um de vós é o diabo. Quando a gente estiver também com esse sentimento de uma briga, intriga, de confusão, de duelo, nós estaremos fatalmente sendo diabo, porque Emmanuel termina aqui dizendo, né, se entre os 12 apóstolos um se converter, imagina nos outros ciclos aqui de vida da Terra, né, quantas pessoas não tem em todos os lugares, e é o que a gente vê aí nessas imagens tristes que chegam pra gente, às vezes briga de torcida, como aconteceu agora recentemente, briga não sei aonde, ali estão sendo todas personalizações disso que se chama diabo. Agora, a pessoa falar, por exemplo, coitado do rei da Babilônia que foi deposto, o primeiro impeachment da história, Lúcifer, as pessoas atribuíam até hoje, né, por conta de questões teológicas, a ele o título de príncipe das trevas. Ele foi simplesmente um rei que o povo não gostou, porque ele era muito vaidoso, e fizeram o primeiro impeachment da história. Como o rei era representante de Deus na terra, atribuíram a ele a figura do anjo decaído. Mas isso é questão de estudo teológico. Para a gente basta a gente entender o seguinte: Deus é um Deus de amor que nos ama incondicionalmente e o tempo todo investe para que a gente evolua,
Esse que é o mais importante para mim. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.